eu fico muito feliz quando encontro colega de escola que deu certo, assim, que cresceu na mesma comunidade, que a gente olhava e falava assim: "Cara, não tem como a gente dar certo". Sempre penso isso, que de alguma forma, quando a pessoa nasce artista, a arte vai encontrar ela de algum jeito, assim, de alguma É maneira. uma condição. É uma condição. O que eu sinto também é que a galera tem uma mania de achar que toda mulher preta tem que aguentar toda a responsabilidade, porque nós somos mulheres fortes, mulheres fodas e enfim. E eu não, eu sempre fui muito pé no chão, ó, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Bem-vindo ao Ref de Cria, esse é o nosso 10º episódio, o penúltimo episódio da temporada e eu tô felizão de ter construído isso com você aqui. O Ref de Cria me mudou muito, tropa. Aprendi muito e quero continuar compartilhando histórias, corres, vivências e referências com vocês. Então segue a gente no Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Em todas as redes o perfil é Ref de Cria, com tudo junto. E pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo Almeida, mas pode me chamar de Léo ou Leozinho. Eu sou publicitário, diretor de arte e designer e tô nessa empreitada pra trocar ideia com as minhas referências, as pessoas que me inspiram. Aqui o papo é sobre corre, vivência e referência e hoje eu vou trocar ideia com a Emily e com a Amanda. A Emily é produtora executiva, maquiadora, tatuadora e criadora de conteúdo, com um olhar criativo que transita por diferentes linguagens artísticas. Já a Amanda, mais conhecida como Mandalin, é cantora, compositora e produtora cultural, construindo a sua trajetória no pagode com autenticidade, posicionamento e representatividade. Juntas, elas compartilham os bastidores da música, da arte e da construção de projetos que fortalecem a presença de mulheres no cenário cultural. Entre corre, criatividade e vivência, transformam suas experiências em potência e expressão coletiva. O papo tá cheio de referência e verdade, tropa. Vem com a gente! Amanda, Emily, bem-vindas ao Ref de Cria. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Principalmente que vocês são do mesmo bairro que eu. Eu acho A muito gente que fica feliz com o convite, por ter sido lembrada, né, e é isso. Então É nosso. Então eu tô cheio de perguntas e quero muito trocar ideia com vocês. Admiro muito vocês duas. E como a gente veio do mesmo lugar, aqui do Conjunto Felicidade, eu queria saber como que foi a infância de vocês aqui. pô, eu tive uma infância muito feliz, assim, sabe. Eu nasci literalmente no Conjunto Felicidade, ainda quando os meus pais eram casados, então eu morava no fundo da casa, da minha avó, né, dos meus avós, então eu acompanhei um pouquinho a a vida do meu avô. Meu avô morreu quando eu já tinha em torno de 7, 8 anos, enfim. Mas eu tive o privilégio de muitos outros que os outros primos não tiveram, e meus irmãos também não tiveram, que é ser criado um pouquinho pela avó, né, e ter toda essa mordomia que um neto pode ter morando com a avó no fundo, né, de uma casa. E foi assim, eu lembro que embora foi um tempo mais perigoso, né, eu vivi um tempo muito mais perigoso da comunidade, assim, onde a guerra estava em alta, sabe. Mas é muito doido, assim, porque na minha época a gente brincava mais na rua, apesar de toda a violência, sabe. Então, assim, tinha o futebol no morro, né, a gente morava na Rua 4, então tinha a brincadeira, do futebol. Eu sempre gostei muito de futebol, então eu sempre estava no meio dos meninos, ou dos meus primos, dos meus amigos. Então assim, pra mim foi uma infância muito marcante, assim, de conviver também. Eu tinha outros primos que moravam no mesmo lote, então eu vivenciei muitas coisas legais, do bairro. A biquinha ainda ela era muito utilizada, então foi muito legal, assim. Você Eu tinha ta muitos amigos, eu tinha muitos amigos. Eu estudava no Felicidade, né, na verdade eu sim. morava Eu estudei na Felicidade também. eu sempre morei no Guanabara, mas eu sempre vivia ali em torno do Felicidade, estudava lá, tinha amigos lá, te conheci lá, Eu e a Emily somos de uma geração de gerações diferentes. um pouco diferentes. A gente tem 5 anos de diferença de idade, então, assim, quando eu tinha 5 anos, a Emily estava nascendo. Então eu me formei
E aí, quando eu já estava adulta, já trabalhando assim na pesado, né, falar isso. Exato. Mas a Emily, quando ela estava quase saindo do Felicidade, né, Sim. eu já trabalhava na esquina da escola. Então, Sempre é isso. Eu sempre tive vivências no Felicidade, e com pessoas ao redor, com né? pessoas ao redor. Mas foi um tempo muito, muito legal. Eu também me identifico porque era muito perigoso o bairro, né? A gente também viveu várias fases no bairro. Até hoje, Sim. há um tempo atrás, estava muito perigoso por causa de guerra. Fica oscilando muito, né? Quando às vezes vem uma paz absoluta e depois, de repente, a guerra volta. É. Exatamente. E foram muitos anos de paz. Foram muitos anos Sim. de paz. Mas era tão louco, porque também eu gostava muito de brincar na rua, jogar bola na rua, ir para o campo do Felicidade e jogar. Aham. Eu lembro várias vezes que eu joguei bola que, tipo assim, tinha traficante, tudo do quanto é jeito lá, jogava bola armado, aí você dava uma caneta no cara, ele te dava uma banda, você não podia falar nada, mas assim, sempre no meio. E minha avó, eu fui criado com vó, ficava louca, assim, de não vai não, não vai jogar bola não, e eu louco para jogar bola. Mas uma coisa também que sempre me chamou a atenção, assim, é que independente de quem era quem, tinha muito respeito pelas crianças, sabe? Pela comunidade. Então, assim, mesmo que fosse muito violento, tinha essa parte, assim, com as crianças ninguém mexe, tinha toda a hierarquia, assim. Eu lembro que eu passava perto de alguém que estava usando algum tipo de droga e, sei lá, alguém sempre fala assim: ô, respeita aí, ó. Tem criança passando, né? Tinha Sim, toda essa hierarquia. sim. E também com as vovozinhas de igreja, igual minha avó falava, Sim, ó, que é isso, ô dona, ora lá para mim. Então, assim, sim. só que aí, esses dias eu estava comentando até com a minha mãe sobre o bairro, que é muito triste, vocês provavelmente têm essa mesma vivência que eu. Falei com a minha mãe, mãe, a gente que conseguiu estudar, fazer alguma coisa e furar a bolha, a gente é a raridade, porque Sim. tem uma galera muito boa que estudou com a gente que faleceu pelo crime. Sim. Sim, infelizmente. Então, a gente fala muito disso, que a Amanda era instrutora, né? Monitora de escola integrada, e muitos, até alunos Sim, que a gente já deu aula, que ela principalmente deu aula, eu também já dei aula na escola integrada, e muitos dos nossos alunos hoje em dia estão no crime, ou muitos já morreram. E tipo, crianças mesmo, né? sim, Alguns não chegaram nem a iniciar a adolescência. verdade. Pois é, então é justamente isso que eu falei com a minha mãe, porque eu lembro dessas crianças, assim, desses adolescentes, porque a gente jogava muita bola. Quando eles Aham. afastavam da escola e iam para a criminalidade, a gente ainda se encontrava no futebol, porque a gente estava Sim, sempre no campinho. E depois, aí vinham as notícias. Ah, tal pessoa faleceu. Aí você fala, sim. a ficha não cai porque você pensa, pô, a vida toda pela frente. Eu não sou melhor que essa pessoa em nada, a gente poderia, com mais oportunidades, com tudo melhor assim para a comunidade, a gente poderia estar vivendo até hoje bem. Todo Sim. mundo. E é muito assim, uma parada também que acontece que é muito legal, é que, igual quando a gente vai pra escola, né, sempre tem a galera do fundão. E eu era do fundão, eu era que fazia bagunça, mas eu amo andar pelo bairro e encontrar alguém da galera do fundão sendo uma pessoa honesta, sabe? Assim, eu amo encontrar alguém que, pô, agora eu sou dono de uma, de um, de um depósito. Não, agora eu sou dono de das melhores hamburguerias do bairro. Então eu fico muito feliz quando encontro colega de escola que deu certo, assim, que cresceu na mesma comunidade, que a gente olhava e falava assim, cara, não tem como a gente dar certo. E essa pessoa escolheu ou teve alguma oportunidade de ser alguém, né? Porque a gente também entende que não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Então, é muito legal quando a gente se encontra com esses nossos colegas e a gente vê que É muito gratificante. é gratificante. Não, justamente, eu acho que muito pelo que a gente viu se perder no tempo. Sim, E a gente sente, às vezes, que a escola, ela
ela determina o que a gente vai ser pro resto da vida, né? Porque tem aquela pressão, você precisa ser alguém na vida, mas como assim ser alguém na vida, cara? Eu já sou alguém, assim, eu já Aham. sei o quê? Eu acho que por isso que aqui no podcast eu gosto muito de conversar sobre a infância, porque a minha psicóloga fala que a infância é o chão que a gente pisa hoje. Exatamente. Muita coisa que a gente fala ou reage é muito mais da nossa criança interior do que a gente adulto, assim, racional. Sim. E a gente sofreu muita violência porque, por mais que a gente não teve diretamente influência da criminalidade, porque indiretamente a gente sofre muito quando o bairro está em guerra, de ir e vir, é muito perigoso, mas a gente sofreu a violência de ver os nossos amigos, de ter medo de sair da rua, de roubar parte da nossa infância, porque era muito perigoso alguns dias a gente brincar. E muitas vezes a gente vê a brutalidade, vê corpos estirados no chão. Então, assim, são coisas que até hoje eu gelo, assim, quando eu E converso. a gente é muito doido, né? Porque passa um tempo que a gente começa a naturalizar os sons de cada arma, sabe? Minha avó, lá na minha avó, sempre a gente ri assim. Se a gente escuta um tiro, a minha avó ela sabe falar qual que é o nome da arma, assim, sabe? Ó, isso parece que é isso. Ninguém nunca ensinou pra ela, sabe? Ela teve que aprender ali na marra, convivendo mesmo, porque escuta, e no outro dia a notícia surge, e às vezes surge assim, ó, fulano morreu com tiro de 12. Aí a pessoa já da comunidade já começa a familiarizar com aquele som, ó, o tiro o som assim é essa arma. Então é isso mesmo, a gente é obrigado a lidar. Traços que a gente carrega que Sim, a gente aprendeu, às vezes, até sem querer, né? exatamente. E isso que você falou, realmente, a gente naturaliza as coisas, porque às vezes aqui no bairro dá um tanto de tiro pra gente não fede nem cheira, é no Aham. dia. Aí você vai ver uma tragédia que aconteceu, mas a gente Sim. sabe que não é a primeira e que não vai ser a última, o que é o mais Aham. triste. Você toca a vida como se. Sim. Sim. Mas aí, tirando essa parte toda triste, vocês são muito envolvidas com a arte. E o legal da comunidade também, que assim a gente tem que falar, que a gente tem muitos programas de arte aqui às vezes. Você Sim. deu aula, a Emily também deu aula na escola integrada. Esse foi o primeiro contato com a arte de vocês duas? Eu acho que da Emily sim. Eu não. Não, assim, Meu primeiro foi, na verdade, eu fazia parte das oficinas, né? é. No bairro tem sempre os centros culturais, e aí nesses centros culturais acontecem Ó, oficinas e tal. Não, mas ele está perguntando sobre a aula que a gente deu na escola integrada. eu acho que ele tá falando sobre a nosso contato com a arte. Isso, mas O a seu contato com a pergunta arte foi: foi o o meu seu, foi na igreja. o seu contato com. Se for É. pensar, então o meu também foi na igreja. Mas a Emily, eu acho que você se envolveu mais, porque quando eu me envolvi na arte com a comunidade, diretamente com a comunidade, já foi mais nesse lugar de ensinar. A Emily teve a chance, você Sim. sempre fala, o tanto que esse tipo de programa te salvou, né? Salvou, é real, porque eu sempre gostei, assim, sempre me enxerguei no que eu via, tipo, em grafite, em tatuagem, sempre achei maneiro, mas nunca tinha um meio ali porque é isso, às vezes eu sinto que existem os meios, mas muita gente não conhece esses meios. Então, eu acho que o Centro Cultural foi essa porta para mim, assim, de apresentação mesmo. Esse é o mundo da arte aí. E é muito louco, né? Que quando isso acontece, a mente da gente faz um boom, assim, de caramba, eu posso ser o que eu quiser mesmo. Assim, se eu quiser fazer um rap, eu vou poder fazer um rap. Se eu me identificar com um desenho, eu vou. Porque é isso, tem oficinas de sobre canto, né? Sobre desenho, sobre várias coisas. E acho que esse foi meu primeiro contato, assim, tirando o contato da igreja, né? Que eu também sempre tive envolvida nas coisas da igreja até enquanto eu estive nela. Mas eu acho que foi esses meus primeiros contatos, assim, foi mais cedo que os seus, né, amor? Foi mais cedo. Eu acho que você teve a oportunidade de conhecer muitos lados da arte, né? Aham. Eu comecei na igreja, porque meus pais. Minha mãe cantava na igreja, meu pai era baterista da igreja, fora todo o resto da minha família, né? Que era envolvido de alguma forma
na musicalidade da igreja. Sim. Então, eu comecei bem novinha e eu lembro, assim, com os 13 anos eu já tinha muitas responsabilidades, assim, de ser a única baterista da igreja. Então, foi tudo aí, assim, mas eu acho que começou primeiro assistindo os meus pais, né, fazendo isso, depois foi a influência mesmo. Meu pai sempre assistia DVDs e escutava fitas de bateria, de artistas tocando bateria, e aí aquilo de alguma forma entrou no meu coração. E aí eu comecei a querer sempre sentar no colo dele na hora do louvor, e ir em todos os ensaios. Eu acho que eu não tinha saída não, sabe. Eh, e fui indo, eu nunca meu pai nunca me ensinou, eu nunca tive uma aula. Mas meu pai sempre me incentivou assim, ó, comprava um violão, eu já tive violão, já tive teclado, e aí eu fui sozinha aprendendo sobre como tocar bateria, sentava um dia, chegava mais cedo, ia na frente do meu pai, e fui indo assim até que em algum determinado momento, na igreja que a gente congregava, eu me tornei a baterista oficial, não tinha outro baterista, então acabou que eu fui acarretando essas responsabilidades, porque todo culto eu tinha que estar presente, né, todos os seminários e congressos, eu tinha que estar ali porque a bateria era uma peça fundamental. Eu lembro que já teve culto que teve só bateria e o canto, sabe? Mas tinha que ter algum instrumento. E aí eu fui desenvolvendo, até que depois de muito tempo, assim, já quando eu não congregava mais, na verdade, ainda congregando, um amigo falou que achava legal a forma como eu cantava. Ele falou assim: "Pô, você nunca cantou aqui na igreja e eu te ouvi cantando e eu acho que sua voz também é legal, assim, sabe?". E aí eu encerrei esse ciclo com a igreja e comecei a a galera começou meus amigos começou a falar: "Você tem que cantar, não", porque aí os trabalhos na escola, eu cantava, assim. Eu não cantava na igreja, mas na escola quando tinha algum tipo de trabalho, eu sempre estava à frente, né, na parte musical. Então, quando eu saí da igreja, meus amigos começou a me incentivar, começou a me obrigar a cantar no meio da roda, assim, da galera, e todo lugar todo rolê que tinha, a Amanda vai cantar. E aí eu lembro que a gente começou a chegar nos lugares, assim, e aí meus amigos, minha família gritavam assim: "Deixa ela cantar, deixa ela dar uma palhinha". Não sei se você lembra, né, mas logo quando a gente estava ficando ainda, a gente foi num evento, eu nunca tinha cantado pagode na vida. Aí a minha prima foi, Aham, primeira vez que eu primeira vez cantei que ela pagode. cantou pagode de fato, assim. A gente estava num evento, aí ela falou assim, e o cara cantando, e assim, um momento bem clima romântico mesmo do pagode. Aí a prima dela falou assim: deixa a minha prima cantar. E aí ele entendeu que a gente, não sei o que que ele entendeu, acho que Ele já fazia isso. ele já fazia de escolher uma garota e cantar pra ela, tipo, como se ele estivesse declarando pra ela. Aí ele fez isso com ela, porque ele entendeu que a prima dela tava falando isso. Mas aí na hora que chegou num determinado parte da música, ela foi, pegou o microfone. Não, ele colocou o microfone, não, ele colocou o microfone na minha boca, né, aí eu cantei, aí ele olhou assim, Na hora que ele entendeu tudo, aí ele eu falei assim: "Ué". Aí ele pegou na minha mão pra me subir no palco, porque até então eu estava embaixo, ele em cima, ele cantando. Aí na hora que ele escutou, assim, eu cantando uma música, que era a única que eu sabia, uma do Thiaguinho, que chama Ainda Bem, aí ele me puxou pro palco e eu tive a primeira experiência, assim, e foi muito louco. com a minha carreira. Eu lembro exatamente desse dia. As pessoas que estavam assistindo ficaram loucas, assim. E eu lembro que tinha muitas mulheres. Sim. As mulheres ficaram, tipo assim, sabe aquele impacto, assim, das pessoas pegar o celular pra gravar, foi muito real, assim. Foi tudo bem antes também no Manaus, ter a Ludmilla trazendo, né, trazendo a evidência da mulher de novo no pagode, no samba, que eu sinto que teve um momento que se perdeu, assim, é como se Dona Ivone Lara não tivesse sabe, Sabe, vivido, sabe, e Lissi Brandão, chegou um tempo que o pagode deu uma esquecida das mulheres, assim. era como se as mulheres nunca tivessem chegado lá, né, Sim, naquele lugar. exatamente. Se tivesse apagado, assim. Isso, e aí, nesse tempo, né, quando eu tive que eu cantei, foi meio uma novidade, assim, na região, assim. Sim.
ó, tem uma mulher que canta pagode, sabe? E aí foi muito legal, mas ainda assim não foi ainda real, assim. Não foi uma. Agora eu vou fazer isso. Não, eu fui. E é isso, que eu tava no bairro, a galera abria um bairro na comunidade, falava assim, "Ó, você canta lá." Aí meu irmão toca violão, né? Um dos meus irmãos. Aí ele fazia o violão e eu cantava. E tipo indo, assim. Aí ele ainda, de vez em quando, fazia uma tatuagem. Nessa época, acho que foi a época que É, você mais trabalhava com mas tatuagem, né? mais, é. É. E E, é isso, ainda não. A Amanda cantava, mas tipo assim, a gente ainda não fazia isso da vida, sabe? Assim, não era o nosso foco. não era nossa fonte de Não era a renda. nossa fonte de renda ainda. Então eu fazia minhas coisinhas e ajudava no que podia, mas ainda estava ativa na tatuagem. Aí, um dia a gente tava em um restaurante lá no Companhia de Sanduíche. Vou fazer propaganda aqui, porque, Quem é do bairro vai sabe, é. eu amo, né? É mais conhecido como Paulinho, né? Paulinho, Esse rolê. é. Vamos lá no Paulinho? Sim. E aí eu sentada lá com ela, a gente lanchando, aí um dono de uma casa de show, Acho que você pode falar o nome também, que a que é galera o, do bairro vai sim, que é o o Júnior Negão, ele é mais conhecido como Ginegão, me viu e falou assim, ó, você lembrou, sabe, daquela menina que, porque teve um tempo que eu morei em frente ao Bolivar de Freitas. Aham. Eu estudei no Felicidade, porque lá no Felicidade, não, eu não fiz a quarta série lá, eu fiz até a terceira série, Depois mudou. depois me mudei e fui pro Bolivar, e eu morei em frente ao Bolivar há muitos anos. E eu ficava sempre em frente ao Bolivar tocando violão. Inclusive, recentemente eu fiz até um post relembrando isso, assim, que até hoje tem gente que fala assim, não, eu lembro de você lá em frente ao Bolivar. Sim, sim, eu vi esse E aí post. ele falou assim, você é a menina que tá sempre em frente ao Bolivar? Não, minha cunhada vive enchendo meu saco porque eu faço um pagode lá na Choperia Guarani, eu sou um dos sócios lá, e ela falou pra me te chamar, você canta pagode? Eu falei assim, não, Era o famoso onde tinha a Quinta do a Litrinho. Tinta do Litrinho, que era muito famosa, assim, na época aí, ele falou assim, vai lá, quinta-feira, fazer uma participação. Aí eu falei assim, mas eu não sou do pagode, não. Eu sei cantar umas 3 músicas só. Porque, como eu nasci na igreja, em um lar cristão, eu não escutava outros tipos de música, assim, não podia, sabe? Era proibido escutar. Então, eu sabia alguns sucessos, assim. Eu falei assim, eu sei 3 músicas, assim, que tá em alta agora. E sabia mais MPB, né? E eu sabia mais MPB e tal. Ele falou assim, vai lá. Aí depois desse dia, foi muito legal. Era o Pagode do Rei, né? Que é um dos pagodes mais antigos que a gente tem. Porque Sim. É ref também. é uma referência que a gente tem. Eu lembro que todo mundo falou assim: nossa, você vai cantar com o Pagode do Rei. E eu fui super bem recebida por eles. Eu acho que esse encontro meu com o pagode, com a arte, definitivamente, veio a partir daí, sabe? Assim, veio a partir desse encontro, desse dia, de como eu fui recebida por eles, pela casa de show e também pelo público, assim, foi algo muito diferente que eu jamais vou esquecer. Foi um encontro mesmo, né? Foi. E aí eu cheguei lá, eles me abraçaram. "O que que você faz além dessas 3 músicas de pagode?" Eu falei assim: eu faço isso, isso e isso." Ele: "Não, então nós vamos pegar mais essas 2 músicas aqui, vamos trazer para o samba que vai dar certo." E eu me senti confortável, sabe? Eu pensei assim: "Eu vou fazer algo que eu nunca fiz", né, eu tinha feito naquele momento né, eu cantei uma música com aquele cara, que é o Tatinho, hoje também é uma das grandes referências de BH, e pronto. Eu nunca tinha feito isso como eu ia fazer naquele momento, mas eu me senti muito confortável, Muita vontade. muita vontade. E aí eu lembro, assim, que quando eu cantei a primeira música, foi um acontecimento, assim, pra mim, pra minha família que estava lá na hora, pra você também, né, amor? No- Foi tipo assim: "Cara, é isso." Eu falei Foi assim: bonito de ver que "Nasceu foi pra realmente um isso." encontro, assim. Foi um encontro, assim, tipo assim, caraca. Eu acho que ninguém sabia, assim, que ia dar tão certo. Esse encontro, assim, seu com o pagode, né? Sim, todo mundo falava que eu tinha o timbre muito parecido com a da Maria Gadu. Uhum. A vida inteira eu ouvi isso, Cássia Eller e tal. Então,
eu nunca imaginei que o que eu precisava encontrar era o pagode, assim, sabe? E aí eu lembro que depois desse dia a gente foi uma loucura, assim, quando eu desci do palco, já foi com um monte de contratante. Eu: "Quanto que é? Quanto é a sua participação?". O Quando eu recebi o cachê já era algo diferente de tudo que eu já tinha, o valor era diferente, sabe, assim, eu não tô falando do valor de dinheiro, eu tô falando do valor mesmo Da da valorização. valorização do segmento, do gênero. Sim. E eu falei assim: "Cara, que encontro", assim, eu fiquei bastante emocionada com essa apresentação, a gente ficou semanas falando sobre isso, de como foi legal, e depois disso, isso foi ficando grande, assim, as demandas foram ficando grande, e aí eu dava aula, e aí começou a ficar cansativo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, né, na escola integrada, eu trabalhei no Ruy da Costa Val. Aham. Eu te conheci lá, inclusive. Que legal. Pois é. E aí, eh eu já não conseguia mais dividir essa, porque final de semana eu trabalhava fazendo pagode e se às vezes eu chegava domingo 3 horas da manhã para 7 horas da manhã eu estar de pé na segunda para estar dando aula. E eu nunca fui de pegar responsabilidades que eu não desse conta, sabe. Eu sempre fui de falar assim: "Ó, isso aqui eu consigo". E às vezes eu sou até vista como pessimista, mas eu sou realista mesmo, assim. Gente, eu dou conta. O que eu sinto também que a galera tem uma mania de achar que toda mulher preta tem que aguentar toda a responsabilidade, porque nós somos mulheres fortes, mulheres fodas e enfim. E eu não, eu sempre fui muito pé no chão: "Ó, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta". E aí chegou um tempo que a Emily foi essencial, assim, na minha vida. Ela é essencial na minha vida desde o dia que eu conheci ela. Mas pra estar onde eu tô hoje, ela foi importantíssima, assim, porque eu não tinha segurança, eu saí de casa muito nova, com 18 anos já pagava aluguel, já tinha as minhas responsabilidades. Então eu tinha muito medo de largar o que era certo, porque a arte ela é um tiro no escuro, assim. Você viver da sua arte Eu acho que é papo de coragem, pra gente naquele momento era um papo desafiador. desafiador. Que não seja, né? Eu acho que qualquer momento que a gente para pensar de viver da arte, eu me pego pensando na escola, no tempo da escola, que a gente pensa assim, cara, quando eu lembro que na época que a gente foi fazer o terceiro ano, eu fiz o terceiro ano com o Léo, é, eu coloquei na minha blusa assim que eu ia ser tatuadora, e todo mundo colocando, eu vou fazer faculdade, sei lá o quê, eu vou ser enfermeira, Medicina. você não sei o quê, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu acho que ainda tinha nessa época uma parada assim, tipo, como assim, cara? Você vai viver da sua arte? Você vai trabalhar com o quê? Tá, você vai ser isso, mas você vai trabalhar com o quê? É tipo assim, era uma parada que ainda estava distante, da realidade Aham. mesmo. Não era associado como trabalho, né. Não era associado. Ninguém levava a sério, é isso que eu acho que eu senti esse peso, de tipo assim: "Pô, ninguém acredita que isso é um trabalho. Sim. E se e se não der certo?", assim, eu tinha esse medo, assim: "Pô, e se eu não der conta de pagar minhas contas, né?". E aí foi muito importante, porque a Emily ela entendeu rapidamente o que estava acontecendo, a Emily sempre percebeu primeiro, assim, todas as situações, tanto positivas e negativas, ela sempre teve esse filtro, assim: "Ó, eh, isso aqui". Ela nunca impôs, mas ela sempre esteve ali, ela sempre está aqui me alertando: "Ó, isso aqui eu não senti paz, isso aqui eu acho que é legal, eu acho que esse caminho aqui", embora ela seja mais nova, mas eu sinto que ela tem esse campo energético mais sensível mesmo. Uhum. E enfim, né, a idade também não significa Determina. maturidade. E Exato. a Emily sempre foi muito à frente, sempre. Eu acho que a primeira coisa que me encantou na Emily, desde quando a gente se conheceu, foi essa parada de conversar com ela e esquecer mesmo. Como assim? Você tem só essa idade, sabe? Eh, então ela falou assim: "Ó, eu acho que tá na hora, eu vou segurar a barra aqui nesse desse lado, e eu acho que você tem que se arriscar,
sabe? Então, de alguma forma, também ela abriu mão um pouco do sonho dela e entendeu que aquele momento que a gente precisou prestar atenção no que estava acontecendo na minha vida era muito importante. Então, tipo assim, ela abriu mão da vida dela, literalmente, né? Para falar assim, agora é o momento da gente focar nisso aqui, então eu vou fazer o que eu posso aqui para você viver só disso, porque estava insustentável mesmo, sabe? Trabalhar de segunda a segunda. Então ela pegou na minha mão e aí ela começou a dar dicas, porque como ela conheceu o mundo artístico antes de mim, o básico que ela tinha de conhecimento foi, eu acho que o que me posicionou de forma rápida, assim, porque algumas coisas que aconteceram na minha vida não foram normais. Então, tipo assim, uma dica de Instagram, ó, você tem que melhorar seu Instagram. Ó, eu acho que sua performance, vamos melhorar sua performance. A forma como você se comunica, né? A forma como você Se se veste. veste, se apresenta, enfim. Ela foi dando Ela já dicas e foi fazia o segurando. trabalho de produção com você, né? Sim! Então, ela foi sendo essa pessoa e ela é hoje, né? E eu acho que. Aí ela também segurou a barra das contas. Ela tinha uma moto que ela comprou. Eu lembro, nunca vou esquecer disso, né? Eu sempre falo sobre isso. E ela vendeu essa moto para limpar meu nome, para a gente restabelecer e para a gente. A gente nem sabe, a gente conseguiu construir uma kitnet para sair do aluguel, sabe? E aí para gente, para mim fosse. Poder investir a grana mesmo. Sim. Precisava, né? Sim. Então, hoje a gente, né, além de, eu falo para ela que, além de casadas e companheiras, nós somos sócias, assim. É, eu tenho 7 anos, tem 7 anos que nós estamos juntas e eu tenho 7 anos de carreira. E não é coincidência, sabe? É porque ela foi essa pessoa mesmo que me impulsionou, que segurou na minha mão e falou assim: se é, se é esse empurrãozinho que você precisava, Então, vambora. então vambora que eu tô aqui, sabe? Então, além de toda a minha família, todos os meus amigos que sempre falavam, vai, eu tive uma pessoa que definitivamente segurou na minha mão e falou assim: isso aqui vai te dar segurança? Então vamos fazer. Muito lindo isso. E Então uma hoje ela coisa, é a esposa barra produtora, barra maquiadora, às vezes barra transista e stylist, contadora. tudo que abrange a arte, ela tá te impulsionando. Isso é muito lindo. Eu acho que pessoas como nós precisamos disso, assim, sabe? Alguém que pega na nossa mão e fala assim, vamos junto. Porque assim, Sim, a gente vive à base de inseguranças, desde que vem da infância, do lugar que a gente de tudo que a sociedade fala sobre nós e esse rolê todo. Então, é muito difícil a gente fazer as coisas sozinho. E uma coisa sim. interessante que eu queria falar sobre vocês, que eu até penso nisso, eu também tive uma vivência na igreja. Minha, Ah, minha mãe hoje em dia, minha mãe é pastora, minha família toda, ela é de igreja. Eu não aprendi a tocar nada na igreja, eu queria, mas eu não tinha essa aptidão, mas uma coisa legal até para a nossa comunidade é como as igrejas são importantes na comunidade, né? berço. Sim. É um Oi, berço de talento. exatamente, eu acho muito foda, porque assim, as igrejas, elas fomentam muito é, a música. Sim. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam a tocar instrumentos, que cantam, que tocam guitarra, violão, bateria, que começaram na igreja. E Aham. é muito foda. E, tipo assim, é- as igrejinhas aqui do bairro, eu vejo nelas muita coisa positiva, até para quando a gente frequenta, a humildade que eles têm para te dar uma palavra, o respeito. Aí, quando você vai olhar, quem está na bateria é uma criança, batendo. Aham. E, Mas para assim, você ver como que as coisas de alguma forma estão ligadas. A igreja, ela é a porta ela é a porta do talento da comunidade. Verdade, sim. Porque os talentos estão todos na comunidade. E a gente fala muito disso hoje também, porque é engraçado que a gente se torna criterioso, né? Aí é engraçado que a gente fica assim, quando a gente vê alguma pessoa, sei lá, cantando muito, muito bem, aí a gente fica assim, Com certeza vai da quando a gente, igreja. quando a gente percebe o Genesi Quá, a gente fala assim, ah, Entendeu? essa pessoa vem da igreja, Sim. certeza.
E outra coisa também que eu me recordo muito, assim, eu e a Emily no terceiro ano, a gente conversava direto, eu adorava sentar junto dela e a gente desembolar. Você sempre teve um talento para o desenho, assim, como que Sim. foi o seu contato com a sua arte, com o grafite, com esse rolê que você tem? Cara, eu sempre desenhei, assim, sempre, desde sempre. Mas é isso, eu sempre percebi muito, eu acho, a arte no mundo. É isso, eu sempre penso isso, que de alguma forma, quando a pessoa nasce artista, a arte vai encontrar ela de algum jeito, assim, de alguma É maneira. uma condição. É uma condição. É, e eu sinto que eu sempre observei muito. Então, eu acho que eu, desde cedo, eu já tinha essa percepção, assim, tipo, cara, eu gosto muito disso aqui. Eu lembro que minha mãe trabalhava no Lagoinha, então a gente ia muito Era o quê nessa época? Qual que era o ônibus? 719? Não era ainda. Não, Era 2214. 2214. A gente ia de 2214 e eu passava vendo aqueles grafites, eu ficava maluca, assim. E, tipo, dentro de mim eu pensava assim, cara, eu preciso fazer isso na vida. Eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso. E aí foi quando eu conheci o Centro Cultural. Minha mãe já frequentava lá o Centro Cultural, porque o Centro Cultural tem várias atividades, né? Para idosos, de ginástica, enfim, várias coisas. E aí foi quando eu me encontrei lá, assim, eu falei, cara, então eu vou fazer isso, já que eu tenho uma tendência mesmo para desenho. E foi quando meu, meu mestre, assim, foi o Douglas, né, o DGS, e ele, tipo assim, me ensinou tudo, assim, sabe? Eu acho que quando eu me encontrei com ele falou assim, cara, você só precisa disso aqui, tipo assim, que é literalmente, você já sabe, você já tem o feeling da coisa, mas você só precisa ajustar uma coisinha ou outra. E foi incrível, assim. Eu acho que é isso, não tem muito quando isso começou. Eu acho que sempre teve, e aí eu só fui aprimorando mesmo. Ela é autodidata, né? Você sabe disso. Isso Não, agora eu tô é, sabendo. ela desenha, ela tatua, ela maqueia, ela faz crochê, ela qualquer coisa que você, ela canta super bem. Não sei se você já ouviu. Não, gostaria de ouvir. Ela canta super bem. Eu fico assim, eu tô tentando até hoje, em 7 anos, eu não conheço nada que ela não saiba fazer ou algo que ela se propõe a fazer que fique ruim. Eu falo assim, moço, você é insuportável, porque Cara, eu vou ficar desse jeito. tipo assim, ela cozinha super bem, sabe? Ela vai fazer uma receita nova. Rara, eu acho que uma vez ela errou uma coisinha que ela fez e eu fiquei assim, cara, você é absurda. Ela é absurda. Tudo que pega para fazer é de um esmero, de um talento. Sim, sim, tudo perfeito, com perfeição. Eu achei legal isso que você falou sobre a arte, que em algum momento a gente que vai encontrar a gente, que é uma condição, que eu também sinto isso. No meu trabalho, eu faço design, direção de arte, às vezes fica muito engessado, porque eu tenho que fazer aquilo de uma maneira que precisa comunicar, precisa Sim. ser claro, eu não tenho espaço para abstração ou às vezes para imprimir o que eu gosto e acredito. Sim. Quando eu fico muito tempo sem criar para mim, sem me expressar para o mundo, é igual planta, vai só murchando, só ficando mais depressivo. Maçante. Aí quando eu consigo fazer algo que eu boto meu coração e deságua, aí eu falo: "Nossa, não era depressão, era falta de Era falta Então É, isso é muito legal. E eu queria saber, Amanda, depois de todo esse processo que você contou pra gente, dessa parceria linda de vocês duas, quando que virou? Quando que foi assim que você falou assim: "Pô, dá"? Dá para ganhar o dinheiro mesmo, dá para a gente mudar de vida, agora vamos com tudo. E como que foi, assim, para você? Então, eu acho que a gente não conseguiu entender quando virou, sabe? não, Eu só sei que. não teve essa percepção, né? Eu acho que foi a. Mas eu lembro assim que a gente estava em São Paulo, a gente estava morando em São Paulo, num apartamento, enfim, num bairro super legal. E a partir dali eu falei assim: olha isso. É, a gente está morando em outro estado porque a gente acreditou na arte e a arte está devolvendo para a gente
um conforto, sabe? De ter uma casa, de estar num apartamento, de estar num bairro legal, de poder comer o que a gente quer, na hora De que acordar, de acordar pensar, tarde, né? Meio-dia, às vezes a gente estava acordando, até porque às vezes a gente trabalhava em São Paulo, né? É 24 horas, então até falava com minha mãe falava assim, minha filha, o dia está acontecendo, você está dormindo ainda. Eu falei assim, mãe, mas quando você estava dormindo, eu estava trabalhando. Né? 5 horas da manhã, eu estava voltando do último show. Mas eu acho que quando a gente entendeu que virou mesmo, assim que a gente falou assim, que doido. Foi lá na Angola. sim. Eu acho que lá na Angola a gente foi para Luanda e a gente ficou numa ilha, né, de Luanda. Sim, a gente ficou Foda! numa. A gente Foda, ficou, foda, foda. a gente ficou numa ilha mesmo, que era, tipo assim, ela era banhada ela tinha. Ela não era, tipo assim, completamente isolada, mas ela era banhada pelo oceano e banhada também pelo outro lado, né? Sabe? Sim. Tipo uma extensão, assim, da ilha de onde a gente estava. E aí, Sim. muito louco, e dava pra ver tudo, assim, a gente ficou, tipo, Aí a gente ficou num hotel lá super legal, eu acho que o melhor hotel de Luanda. assim, E aí eu lembro que quando a gente. Eu me emocionei muito, né, por várias questões, né? É, pela questão mesmo de racial mesmo. racial, de ver todas as pessoas pretas sendo protagonistas, sabe? Nos outdoor, enfim. Mas eu acho que na hora que a gente entrou no quarto, que a gente viu o luxo daquilo, e a gente falou assim, cara, a música trouxe a gente até aqui, Eu acho que para outro continente. Eu acho que, na minha visão, sempre que a gente está vivendo alguma coisa, tipo assim, surreal, é igual, sei lá, a primeira vez que a gente foi num show do Belo, e aí ele chamou ela. Tipo, foi uma parada assim, que eu acho que são momentos, assim, sabe? Sim, Que a gente se pega assim. Porque é isso, muitas vezes na rotina a gente vai fazendo no automático e não tem essa percepção. Mas quando tem uma parada, tipo assim foda, a gente fica assim, cara. Aí a gente sempre tem esse ponto assim, cara, olha onde a música, olha onde a arte leva a gente, tipo assim, olha onde ela trouxe a gente. A gente tá aqui num lugar foda, tendo, sim. né, conhecendo pessoas incríveis. Eu acho que também um dos episódios assim, bem marcantes para mim foi a primeira vez que eu fui no Acre. Sim, Porque, cara, é muito doido, né, também o poder da tecnologia, de como a tecnologia leva, transporta mesmo a nossa arte. O cara falou assim, hoje é sold out aqui. Aí eu pensei assim, porque é super comum quando a gente vai no estado, quando a gente vai em outro país ou em outra cidade pela primeira vez e não encher, sabe? Ser uma coisa assim, estou aqui apresentando meu trabalho. Porque, né, eu sou um artista em ascensão, tem lugar que me conhece, mas eu falo que nem BH ainda me conhece. BH por inteiro não me conhece. Então, assim, tem regiões que me conhecem muito, mas tem regiões que não. não, sim. Tem regiões aqui que eu passo pela rua, é uma loucura, mas semana passada eu estava em Santa Luzia e foi super tranquilo andar, né, por lá, enfim. A gente nunca sabe qual lugar o meu trabalho chegou. Mas eu nunca imaginava que no Acre eu estava sendo ouvida na rádio e, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, o dono da casa falou assim: manda, hoje aqui é sold out e tal. Aí eu olhei pro lugar assim, falei assim: pensei assim, papo de contratante, né? Querendo dar. Querendo me agradar, enfim. Cara, quando eu cheguei no evento que eu vi que tinha, sei lá, 800 pessoas no Acre, só 800 pessoas me esperando, gritando, sabe? E eu falei assim: Que louco. que loucura! Tipo assim, meu Deus, eu sou um artista. Que foda. Cara, que bom que eu acreditei, que bom que minha família acreditou, que bom que eu tive pessoas que me cercaram, que não sabe, não me deixaram desistir disso aqui, porque, pô, o Acre é longeão, né? 5 horas de avião. Então, sempre, sempre a gente tem esse estralo assim. Ontem a gente recebeu um convite muito legal, que eu ainda não posso dizer, mas quando a gente desligou a ligação, é, a gente falou assim, cara, que isso, que incrível, assim, sabe? Eu chorei, eu liguei pra minha família, eu chorei muito.
que a gente está sempre tendo esses estralos, mas o maior estralo para mim é todo dia primeiro que eu pago as minhas contas, né? Sim. Toda vez que a gente paga nossas contas, a gente fala assim: olha que loucura, né, velho? É a arte. E é muito lindo ouvir isso de vocês. Eu tô ficando encantado, assim, empolgado. Nossa, que foda! Pô, a gente tá no mesmo bairro, assim, e Uhum. saber da história de vocês mais a fundo, assim, me enche de orgulho e de vontade, de ficando empolgado, assim, na cadeira. Nossa, muito foda! E é muito, muito legal que você e a Emily são tão foda junto que ela te potencializa. Isso assim é nítido, assim, traz para você outros atributos que ela tem das vivências dela, assim, que Não, e potencializa. eu vou te falar, como eu fiquei tanto tempo na igreja, né? Enfim, na igreja não se fala muito sobre consciência de classe, consciência racial. Ela me apresentou. Ela falou assim, velho, não é, não é certo você se olhar e não gostar do seu cabelo. Não é certo você se olhar e não gostar do seu nariz, dos seus traços. Ela, ela, de fato, assim, mesmo sendo uma mulher branca, ela me apresentou a consciência racial, sabe? Que eu não tinha nenhuma, sabe? Tipo assim, ela falou assim, "Ô, isso aqui que acontece não é certo. Você já se questionou por quê?" E eu fui falando assim, Eu fiz o espelhinho, eu peguei o espelhinho e fiz assim, vendo? Olha aqui. sim, ela que, sabe, me apresentou. Ela me deu mais confiança também, porque eu acho que por muito tempo eu tinha medo da minha imagem. Eu tinha medo de me expor, sabe? De expor a minha imagem. Por não achar que era legal, que não era. Eu lembro que eu repetia muito isso assim. Ah, fulana é mais comercial, tem mais chance de dar certo, sabe? E ela falava assim: como assim? Como assim? Tá Você louca? tá louca? Você é linda. Como assim? É, então ela trouxe valores mesmos que eu não foram me apresentados assim. Até porque os meus pais também não tiveram esse ensinamento. Então eles não me ensinaram e eu era rodeada de pessoas que tinham pensamentos como o nosso, assim, engessado. É. Então inclusive ela que me apresentou todo o movimento assim, do hip hop, do rap. É muito legal quando a gente vai em algum evento que tem toda essa galera, ela fica assim, sabe, fulano ali? Então, fulano ali, ó, passou por isso e isso, ela fez uma música assim, ela é minha pessoa, né? Então, quando Ah, a pessoa vem, eu já sei toda a história, assim. Ela tá sempre. É igual o filme do Diabo Veste Prada que a mulher fala assim, o fulano ali, eu não sei quem, não se espelho, casou com não sei quem, falando. Eu sou assim, boa, aquele cantor ali, eu não Então, sei. aquele artista ele foi importante, porque, sabe? Ela tem todo esse conhecimento, então. E é muito incrível pra mim, assim, de estar nesse lugar com ela, porque é muito foda, tipo assim, ter vivido dentro disso, mas não estar dentro, porque é isso também, né? Tem essa diferença de você vivenciar aquele mundo, mas sem estar lá dentro. E é muito foda agora estar dentro desse mundo, assim, de conhecer essas pessoas, de, sabe, assistir de perto mesmo tudo que tá acontecendo. Uhum. É muito incrível, assim. Aí eu sempre fico assim, "Mô, muito obrigada, olha onde seu trabalho tá levando a gente." não, isso, ó, O nosso trabalho. isso que eu falei, eu vou além. Sabe por quê? Porque é nítido a importância que você tem nesse trabalho. E foi uma coisa natural. Dá para perceber que você, em momento nenhum, forçou algo para, Aham. tipo assim, vou ir junto. Não, foi algo natural de você, assim, de trazer o Sim. seu olhar, de fazer a sua arte através da arte dela também, na arte de vocês duas, que acaba que isso é uma arte de vocês, assim. Sim. Sim. E Uma a coisa, coragem que ela teve mesmo, né? Porque caralho. quando ela fala assim, vou com você, ela, ela entende o tanto que. Porque a música ela é assim, ela requer 100% do nosso tempo, sabe? O tempo inteiro a gente tá fazendo algo. Meus amigos falam assim, mas o que você faz em plena segunda-feira? Pô, segunda-feira eu tava dentro de um estúdio gravando um clipe. E ela me maquiando, sabe? Ela fazendo a parte do make-off. Então, ela meio que entendeu assim, velho, eu tô indo com a consciência de que vai me faltar tempo para fazer o que ela mais ama, sabe?
Por isso que eu sempre, quando eu penso em investimento, assim, quando eu ganhar muito dinheiro, todo mundo pensa assim, todo mundo pergunta, o que você vai investir? Eu falo assim, pô, vou dar o retorno para minha esposa. Ela tem que ter um estúdio de tatuagem dela. Ô, Ai. muito foda essa parceria de vocês, mas eu vejo muito essa parceria, tipo, que você fala agora, isso ultrapassa, assim, é muito você e a Emily. E eu acho que foi muito foda de conversar com vocês duas. Agora eu acho que foi muito mais foda de ter marcado com vocês duas do que um episódio com uma, depois um episódio com outra. Porque Ela ia falar de mim, eu ia falar dela. tá fazendo total sentido ser diferente, sabe? Isso é foda, não precisar ser tudo engessado, tudo igual. Pode ser diferente mesmo. Mas eu sempre falo para ela, assim, que a Mandalim, ela é uma construção do Sérgio, que é meu pai, da Ruth, do João Pedro, do Vinícius, da Emily. Tanto que, tipo assim, quando sempre uma coisa acontece ou de muito positivo ou de muito negativo, sabe? É para eles que eu corro, porque é isso. A Mandalim é um conjunto, Construção. é uma família. Sim. Entende? A Mandalim não é uma pessoa. A Amanda é uma pessoa. Mas a Mandalim ela é um conjunto, porque eu, sem essa base que eu tenho, eu não, sinceramente, eu não teria nem tentado, sabe? Porque para mim a possibilidade era tão pequena de, perante a sociedade, sendo uma mulher, olhando para um segmento ainda tão machista, enfim, né? Tantas camadas, Tantas bandeiras. sim, que se não fosse toda essa base, eu não teria nem tentado mesmo. Justamente, né? Pô, muito foda isso que você fala. Você já trouxe todas as suas referências, assim, a sua construção Sim. de vida. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que, como você falou, que a música consome muito do tempo de vocês. É estúdio, é fotografia, maquiagem. Sim. Eu também acho, às vezes, que a arte ela demanda muito da gente. Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, trocando ideia com um amigo ou com a nossa família. Sem querer, a nossa mente está criando algo. O corpo está ali, mas a sua mente está, tipo assim, repassando música, tá pensando assim, pô, eu queria fazer um desenho de tal jeito. E isso, às vezes, ocorre muito comigo. Eu queria saber, com vocês também ocorre isso? Esse momento todo que a arte pede da gente. Não. E às vezes também é cruel, às vezes também não é fácil, assim. Eu sinto que às vezes também eu sinto que eu tenho que pegar toda a minha tristeza e eu tenho que desaguar na arte, porque aí ela sai do meu coração. E às vezes eu sinto que essa tristeza é necessária para fazer arte. E às vezes, quando a gente está muito feliz, a gente também. Justamente. Não, é qualquer momento. Hoje, Todos os momentos todos os momentos é o momento. é o momento Eu da sinto arte. que a gente fala muito disso. É muito louco que a gente. Muitos amigos não entendem muito isso, sabe? É uma parada que, tipo assim, não tem como a gente abrir mão disso, sabe? Isso é a nossa vida mesmo, é quem nós somos. E aí é muito foda que quando a gente encontra amigos que também fazem arte, é muito diferente. Porque, tipo assim, parece, é o que você falou, tipo, de mim e da Amanda, é uma construção mesmo, assim, a gente se atrela a eles, assim. Sim. Porque a conversa é diferente, tudo é diferente. Tem coisas que não precisa nem de explicar. Tipo assim, é uma vivência partilhada. Então, assim, é natural mesmo, flui. E aí é muito foda quando a gente tá com pessoas que não fazem, porque elas não entendem mesmo, assim. É tipo assim, a gente tem que explicar tudo do E zero. também tem, tipo, muitos amigos. Eu tava falando essa semana com a Emily, assim, eu tenho amigos que me incentivaram pra caramba. Era até meio chato, assim, os rolês, porque eles queriam sempre que eu estivesse ali cantando, ou não, é isso. E que hoje eles meio que me punem, porque eu faço exatamente o que eles queriam tanto que eu fizesse, sabe? E isso, eu acho que o que eles não contavam é que isso ia exigir todo o meu tempo. Então, eu não tenho mais final de semana livre. E às vezes nem meio, porque segunda, gravação ou criação de conteúdo. Terça, terapia. Quarta, aula de canto.
quinta projeto, sexta viagem, sabe? E aí a galera só pode, né? Toda a galera CLT normalmente tem folga no final de semana. Final de semana eu tô trabalhando. Então essa galera fica meio chateada, assim, você nunca pode. É. Eu falei assim, mas não era isso que vocês queriam? Não era nesse lugar que vocês queriam me ver? Só que nesse lugar exige isso, existe igual jogador, infelizmente, assim, a gente não tem vida social. E aí é muito doido, assim, porque às vezes eu falo assim, ó, quando eu falo terça eu posso, é porque terça eu posso. Mas se eu só posso terça, às vezes quarta eu não vou poder mais, na quinta. Aí às vezes algum amigo meu marca e a gente não pode, ele fala assim, então vamos fazer na quinta por esse cara? Eu só podia na terça real. E aí fica parecendo que é marra da gente, mas não é que ser cantor não é só subir no palco e cantar, sabe? Né? Ser Então, artista eles não é. veem, né? Tem um Ser artista, cachorro do caralho atrás. ser artista não é só ir lá e Nossa. fazer a parada em si. E essa é a parte menor de ser artista. Né? A gente foi pro evento do Spotify e a gente tava conversando com algumas cantoras e a gente chegou nesse ponto assim, cara, cantar é a parte, tipo assim, mínima. Quando você vê a pessoa lá em cima do palco, é o mínimo que ela tem que fazer, tipo assim, é o E todos os básico. outros. Todo o restante do que é por trás disso é o básico, é o momento que ela se diverte, que ela tá se divertindo, porque o resto é só Só porrada. trabalho e maluquice. Quanto mais responsabilidade, maior são os problemas e, enfim, é isso, né? Faz Eu parte. acho que a arte mesmo, ela requer isso da gente, é muitas abdicações e muito enfrentamento de medo mesmo. A Sim, gente tem que Sim. enfrentar o desconhecido, aí tem aquele negócio, a síndrome do impostor. Quando algo é maior do que a gente está acostumado, a gente treme todo e fala assim, pô, será? Não estou preparado. Aí você vai e você vê que tem uma comoção. Então, assim, é sempre um movimento até psicológico mesmo, né? De você falar, Sim. vamos, vou enfrentar, vou enfrentar, vou enfrentar. Todo mundo acha linda, mas ninguém sabe que nas maiores mesas que a gente já sentou, embaixo a nossa perna tava assim, ó. E agora, uma coisa foda, quando vocês abordaram toda a construção, e eu achei muito bonito, como você falou, a Amanda Lin é uma construção, a Amanda é uma pessoa. E agora eu queria saber de vocês duas, quais são as referências de vocês para toda essa construção? Tanto de você, Amanda, como artista, é, que canta, que tem seu corre, também da Emily, com esse olhar que ela trouxe para você, assim, e essa junção como um todo. Pode responder primeiro. Pergunta difícil, eu já jogo pra você. Eu acho que minhas referências é também minha família, assim, eu sempre trago que minha mãe é cristã, e eu também cresci num lar cristão, então, assim, por mais que eu tenha crescido nesse lar, a minha mãe sempre me deu muita liberdade, assim, de ser quem eu era mesmo. Acho que ela, desde cedo, ela entendeu quem eu era, sabe? Eu falo artisticamente mesmo falando. E ela sempre me deu muita liberdade de ser essa pessoa, assim, de ouvir as músicas que eu queria ouvir, de ir nos lugares que eu queria ir, de frequentar, os lugares que eu queria frequentar. E eu acho que isso é uma parada muito foda, assim, para o artista. Porque muitas famílias, talvez, se a família não tem esse. Igual a minha família, não tem muitos artistas. Então, tipo assim, a família que não entende isso é muito difícil, assim, da pessoa ter essa liberdade mesmo para poder criar, para poder estar, para poder participar, enfim. E minha mãe sempre me deu esse espaço, assim, de ser quem eu era, de aprender. E também minha avó, né? Minha avó, não, minha referência maior da vida, assim, de ser quem eu sou hoje, né? De ser uma boa pessoa, com um olhar empático, com tudo, de fazer tudo com excelência, tudo que eu me proponho a fazer é com excelência. Eu acho que muito disso veio dela, assim, sabe? E de toda a minha família, assim, que eu acho que a base é essa, né? Sim, é por isso que eu e ela, a gente dá muito certo, assim, porque eu acho que a gente tem visões. Eu e ela, a gente discorda de muitas coisas, mas eu acho que as coisas mais primordiais, assim, a gente tá sempre alinhado. Porque eu sempre acho, não é todo mundo
que tem o privilégio que a gente tem, assim, de ter igual, eu tenho os meu pai e minha mãe como referência, né, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade onde a galera é órfã mesmo de pai vivo e de mães vivas. Então, eu não tive só genitores, eu tive, eh, um pai e uma mãe que eles sempre foram minhas referências, e é muito doido, assim, que eles divorciaram e eles deixaram de mais lindo, assim, que é eles entenderam que o divórcio não separou a missão deles de pais, sabe. Então eles continuaram sendo pais incríveis, presentes, eles não fizeram Não da deixaram vida do afetar, né? isso, eles não fizeram da nossa vida, eh, um inferno, porque eles não se deram bem como marido e mulher. E hoje eles se dão muito bem como amigos. Então quando assi sabendo de toda a dificuldade que minha mãe e meu pai já passou na vida, que a minha avó já passou na vida, assim, papo de fome mesmo, eu já vi meus pais sendo despejados debaixo de chuva. Quando eu falo que a Mandalim merece vencer, eu falo assim: "Eu mereço vencer, a Amanda merece vencer", mas eu acho que meus pais merecem muito mais que eu vença, sabe. Porque mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a criação limitada que minha mãe teve, que minha mãe perdeu os pais muito novinha, então ser mãe para minha mãe foi um desafio muito grande, né, que ela não teve essa referência de pai e mãe. E mesmo com todas as limitações que ela tinha como ser humano, ela foi uma mãe incrível que apoiou, minha mãe me apoiou, meu pai me apoiou. Eu não posso dizer assim: "Ah, eu sou um artista que eu tive que desacatar os meus pais para estar onde eu tô", não. Eu sou um artista que Teve o eu apoio. tive a referência de perseverança, porque a minha mãe teve que se reinventar diversas vezes, as mulheres da minha família tiveram que se reinventar diversas vezes. Então, assim, eu sempre tive esse espelho, assim, eh, eu fui perdendo medo assistindo a minha família, porque eu entendi assim: "Se não der certo aqui, tá tudo bem eu voltar do zero". Eu repeti isso várias vezes, assim, quando eu passei uma dificuldade na música, eu sempre eu sempre fui muito lúcida, e nunca foi pra mim, eh, algo: "Ai, eu não quero voltar pra onde eu comecei", sabe. Eu sempre eu sempre tive assim: "Se eu tiver que voltar do zero, eu vou voltar quantas vezes for preciso e tá tudo bem", porque a minha família, as mulheres, principalmente as mulheres da minha família, sempre se reinventaram e são mulheres incríveis e eu quero ser como essas mulheres. Então, eu acho que eu tenho pais incríveis, minha família é incrível, eu tenho uma família diversificada demais, assim. Minha família tem macumbeiro, minha família tem evangélico, sabe, minha família tem pastor, minha família tem trans, eu tenho um irmão trans e eu sou gay. Então, eu assistindo todo esse respeito que a minha família tem um pelo outro, eh, minha família sempre foi muito acolhedora. A gente tem um histórico de adoção muito grande na minha família, sabe. É minha tia que adotou uma filha, eu tenho um filho do coração que chama Nicolas, e a minha prima tem uma filha também que ela adotou, e todo mundo na minha família tem alguém que a gente acolheu, né. Sim. Então, assim, eu sempre tive esse lar, assim, cheio de alegria, de acolhimento, mesmo cada um com, sabe, com suas limitações pessoais ou religiosas, sempre minha família foi um espelho mesmo de um lar seguro de se estar, sabe. Então eu acabei mesmo eu acho que a nossa é muito bom que quando a nossa maior referência são as pessoas que começam dentro de casa, que é muito fácil admirar o outro que a gente não conhece, né. Que às vezes a gente tem o outro como referência só pelos resultados. Mas é muito gratificante quando a gente sabe da trajetória daquela pessoa. Então, assim, meus pais são pessoas muito honestas, sabe, eu não tem nenhum boato ou nenhum assim, seu pai já tirou proveito de alguém, ele Pessoas de índole. sabe, meus pais sempre foram muito pessoas esforçadas demais, trabalhadoras demais. Então eu acabei até hoje, eu tenho ele tanto como referência, que a minha mente não entendeu que a arte é meu trabalho.
Então, às vezes, eu tô aqui deitado, assim, 10 horas da manhã, e minha mente me sabota assim, pô, uma hora dessa, sua mãe já fez isso, isso e isso. O seu pai, ó, então vamos levantar da cama. Como assim você tá deitado até agora, sabe? Porque eu sempre tive essa referência forte, marcante, de que eu tenho que ser uma pessoa trabalhadora, de que eu tenho que ir atrás, de que eu só vou conquistar se eu for atrás. Então, acabou que essa é a minha maior força mesmo, assim, de às vezes estar sempre nesse modo trabalho, e trabalhando. Ó, minha mãe e meu pai não morreu até hoje de tanto trabalhar, então eu vou trabalhar também. A gente, eu tenho uma referência, eu tenho mais duas referências, que é a Amanda Evelyn, é muito minha referência, como uma pessoa, como amiga, como uma pessoa que sempre traz é, oportunidade mesmo, assim, eu acho que todas as oportunidades que ela não teve, ela tenta trazer para as pessoas, assim, onde ela tá, ela fala dos amigos dela, é, onde ela senta, as pessoas conhecem a família, os amigos, sabe? E eu acho isso muito lindo. De coração mesmo, é uma pessoa que me ensina muito, assim, sobre isso. E o nosso amigo Silas, que fala, Deus abençoa quem trabalha. Sim, a gente tem ele é meu representante lá na ONRPM. A ONRPM é a distribuidora digital, né? E a gente teve a honra de conhecer o Silas, assim. Eh, Cara, eu nem sei quantas vezes, né, Nossa. a gente já conversou com ele por horas no telefone, assim. Eu amo conversar com pessoas, é um dos motivos que eu amo muito a Emily, assim, porque é isso, a gente tá sempre aprendendo uma com a outra. A Emily sempre tem algo para me ensinar. Às vezes ela fala algumas coisas que, às vezes eu não demonstro naquele momento, tanto que aquilo me impactou, porque eu sou péssima de reação. Mas depois eu falo assim, velho, a Emily me falou um negócio, quando eu vou dar um conselho pro meu irmão, pros meus irmãos ou pro meu amigo, aí eu sempre uso ela assim, pô, a Emily falou um negócio comigo esses dias que abriu minha mente, sabe? E esse amigo nosso, Silas, ele tem como é que chama? Um bordão. Bordão, é o bordão dele. Deus abençoe quem trabalha. Deus abençoa quem trabalha. Então, eu acho que é isso, gente. A gente pegou amor pelo trabalho, porque a arte é muito desafiadora e às vezes muito frustrante também, assim, o que a gente vai vivenciando na rua. Então, a gente aprendeu a amar o trabalho sem deslumbrar, Eu acho que é o mais importante, assim. o que a gente entendeu também é isso, que na mesma medida que a arte, ela talvez seja. Porque é isso, né? Tem muita essa parada, assim, muita gente fala assim, ah, a arte é muito ingrata também e tal. Mas é isso, a partir do momento que você trabalha mesmo, assim, real, que você se dedica, que você impõe mesmo os seus limites, os seus objetivos, eu acho que o trabalho retorna, sabe? Tipo assim, ele te dá de volta, no mesmo tanto que você se empenha naquilo, ele te traz Ele tá de olho na arte, tá de olho na gente o tempo inteiro. o tempo Sim. todo. É porque é um trabalho, né? Assim, a Sim. gente às vezes glamoriza muito, ou então abstrai muito, achando que arte é hobby, essas coisas, mas não, é um trabalho. É uma Nossa, parada que você tem que levar super a sério. e Por é mais tão que difícil essa parte do glamour, eu acho que é mais para as pessoas que estão de dentro, elas entendem, mas a galera que vê de fora acha que é tudo só glamour, sabe? Assim, acha que a gente está milionária, que a gente está Quem dera. nadando. Eu queria estar sendo modesta agora, mas eu não tô. A gente não estamos, Não estão. Porque é isso, tipo assim. Até devolver, até essa parte do glamour Chegar chegar. essa parte do glamour, que a gente ainda não chegou nela, por mais que às vezes pareça, é isso. Eu acho também que é isso. A galera tem esse olhar de glamour para a arte, mas não tem esse olhar de tipo assim, cara, é um trampo do caralho. Desculpa a palavra, mas É tipo assim, pô, elas estão de segunda a segunda trabalhando sim, tipo assim. pra ter um mínimo mesmo, sabe? É o básico. E eu sou muito grata porque eu sei da dificuldade que é um artista independente, né? Viver só disso. E a gente eu venci na vida. Sim. Eu não preciso, é isso que eu falo assim, sabe? Se a consequência do meu trabalho for ser muito famosa, aparecer na televisão, enfim,
tá tudo bem, mas eu sinto que eu já venci na vida, porque eu moro numa casa legal. Eu não tenho luxo. Pra mim, luxo é isso aqui. Abrir a geladeira, é, entender que a dificuldade que meus pais passou, talvez eu não vou passar. Entende? É entender que, pô, se a minha esposa quer uma coisa pra comer, eu tenho. Ou, semana que vem a gente vai lá comer esse negócio aí que você falou, sabe? Poder proporcionar isso também é vencer na vida. Eu acho que é isso, assim. A arte é você aproveitar o trajeto, Justo. Aproveitar o sabe? O percurso. percurso. É. E aprender com ela e viver o agora mesmo, assim. E não esperar Sim, algo, nossa, sabe? Porque a gente se apega muito nos status exatamente. e E assim, esquece do agora. Pô, a gente tava na Angola, eu vou, entendeu? eu, Vamos. eu vou além nisso ainda com vocês, que esses dias eu estou muito reflexivo nisso também. Eu acho que a gente quer sempre o topo da montanha. Sempre quer uma promoção no serviço, quer ganhar mais, quer tal coisa, e a gente fala assim, não, eu só vou ser feliz quando eu ganhar mais. Quando isso acontecer. E o agora, E assim, a gente perde a beleza que é estar subindo à vista. E assim, quando você falou da geladeira, é uma parada que bate muito forte em mim, porque eu também, assim, eu morei com a minha avó recebia um salário mínimo e era para mim e para ela. Aí você pensa, não tinha como ter tantas coisas na geladeira. Tinha o básico. Minha avó nunca deixou faltar o básico. Graças a Deus, eu dou muito graças a Deus por isso. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu formei na faculdade, eu lembro, eu era louco para ter vale alimentação. Era para mim vencer na vida. todo jovem, né? Nossa, quando eu tive o meu vale alimentação, eu lembro até hoje. Eu fiz compra aqui para casa, eu enchi a geladeira. E minha avó ficou louca, porque assim, eu trabalhava de home office. Ela não entendia o home office, nem entrava na cabeça dela. Ela até chamou minha mãe no canto, no quartinho, perguntou se eu estava vendendo coisas aqui no bairro. Aí, e todas as vezes, até hoje, quando eu abro a geladeira, eu vejo iogurte, fruta, essas coisas, juro para vocês, eu sinto assim, eu falo assim, eu venci. Porque ao abrir a geladeira, a gente ter acesso a uma fruta fresca, a um iogurte, as coisas que geralmente eu até tinha às vezes, mas era quando a minha mãe ganhava o 13º, ganhava o PISA, ela fazia umas gracinhas. Uma graça. Então, assim, às vezes tinha as graças. E quando tinha, era assim, ó, é um por dia. Ou era uma fruta, ou era um negócio. Você não podia comer. Era assim, e para durar o mês inteiro. Exatamente. Tinha esse racionamento. E vencer é aproveitar esses momentos, assim. E eu acho bonito que vocês estão bem conscientes disso, assim, aproveitar Aham. viagens, aproveitar a casa cheia que você não esperava e depois comemorar. A gente não pode esquecer das pequenas vitórias. Sim. Até porque a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe se assim, a gente Não, sempre. por isso a gente só tem o agora, né? Exatamente. E uma coisa que eu estava viajando esses dias é o filme Clique. Depois de adulto, quando a gente vê o Clique, porque eu vi o Clique, eu era criança, adolescente, assim, eu ria porque eu falava assim, pô, é engraçado, o cachorro, mas tem uma crítica por Sim, trás disso, demais. que é assim, ele quer, o foco dele é a família, de fato o foco dele é a família, e ele quer ganhar mais dinheiro para proporcionar coisas para a família. Só que nesse caminho, o controle vai sempre deixando ele no piloto automático e ele vai sempre em prol de ascensão lá na carreira. E acaba que ele perde o principal, que é a família dele, por estar no piloto automático. E ele odeia o piloto automático. Mas a gente também cai nessa. Porque assim, o dia a dia está indo, né? A gente está focado na próxima promoção. Então eu chego aqui em casa, janto, vou dormir, amanhã eu estou no trabalho, chego aqui em casa, janto, vou dormir. E isso o piloto automático o dia inteiro. Quando você vai ver, passou a vida inteira e a gente não aproveitou nenhuma pequena vitória, só É. o topo. E Eu, às vezes o que você mais almeja nem acontece, né? Assim, você fica pensando, nossa, eu vou trabalhar pra caramba pra receber a promoção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, esquece de tudo aí. E digo Não mais, chega, não e chega digo, nunca. e digo mais. Eu entendi que as maiores coisas, elas chegam quando a gente está menos Quando a gente esperando. menos espera. Sim. Então, tipo assim,
tudo de maior que aconteceu na minha carreira foi como um dia de ontem, sabe? Que eu tava de TPM, emburrada, queria ficar deitada, fiquei, não quero olhar nem no espelho. Fiquei o dia inteiro assim, Fico desse tamanho. fiquei o dia inteiro assim, e aí uma mensagem que, sabe, mudou tudo, assim, bem no fim do dia. Aí eu pensei, pra você ver, né? Eu comecei o dia emburrada, e agora a gente tá aqui super emocionados com uma notícia super legal. Então, às vezes é quando a gente para de colocar tanta expectativa naquilo e se prepara mesmo no caminho. Eu acho que Deus, a espiritualidade, ela fala assim: agora que você não está ansioso com isso, É, e com é a hora de É, acontecer. é tipo assim, não é que você tem que. Eu aprendi muito isso na nossa jornada, assim. Eu sempre era muito a desesperada, assim, que perdi o sono, que ficava Não, muito. alucinada e não confiava mesmo, sabe? Aquela parada que a gente aprende na igreja, tipo assim, confia em Deus e o mais ele fará, assim. É bem isso mesmo, assim. Não é que você tem que também deixar de fazer, deixar de trabalhar e, eu vou esperar que Deus vai fazer a parte dele. Você tem que fazer sua parte também, de trabalhar, de sonhar, de acreditar, mas é de confiar mesmo, assim, de você fazer o seu e confiar que o retorno daquilo que você está fazendo vai chegar, sabe? Que Deus não está passando despercebido. É isso, de acreditar mesmo, né? Sim, Fazer o seu e acreditar. sim. É aquela, né? A fé sem obras, ela é morta. Tem que Ela é ter, morta. tem que ralar pra caramba. Os É dois, isso. um sem o outro não funciona. Sim, Não adianta Exatamente. ter fé e não fazer nada, e não adianta ter obra sem ter fé também. sim. E agora que a gente está caminhando para o final, pô, eu não queria nunca acabar essa conversa, está boa, mas eu quero fazer uma pergunta final para vocês, que é o seguinte: o que vocês esperam que a trajetória de vocês provoque em outras pessoas? Eu acho que esperança, assim, sabe? Eu sempre quis de tudo. Eu não quero ser uma referência de alguém que ficou muito rico ou de alguém, sabe, que ficou muito famoso. Eu quero ser uma referência de uma pessoa que nunca desistiu, sabe, de perseverança mesmo. Então eu acho que eu quero deixar essa extensão, assim, de esperança de que é possível. Tem até uma tatuagem de persistência. É, Persistência. sim, é persistência mesmo do bem, sabe? Eu aprendi, assim, eu tive todas as. Eu falei com a Emily esses dias, eu falei assim, amor, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para ser uma pessoa do mal, Mau caráter. eu tive inúmeras oportunidades de fazer o mal para as pessoas, e como é importante ter essa base familiar, e querendo ou não, conhecer Cristo foi muito importante para mim, sabe? Assim, o Evangelho, porque eu sempre quis o bem, eu sempre quis fazer o bem. Eu nunca me senti confortável em nenhuma conversa onde onde as pessoas me colocavam melhor que alguém, eu nunca aceito, assim, até hoje, assim, quando a pessoa fala assim, mas você é maior. Eu falei assim, eu não sou, sabe? Porque quantos milhões e bilhões de pessoas existem no mundo, sabe? Quem sou eu? Então, o que eu quero deixar mesmo, assim, é a esperança de que as coisas são possíveis, porque eu sei que o pouco que eu conquistei já é uma realidade distante para muitas pessoas, mas eu não fiz nada além do que acreditar e ir atrás disso, sabe? E trabalhar. E eu sempre acreditei, sempre fiz, e, e também deixar para as pessoas a paz de, de, de tudo, assim, de tudo que eu venci, tudo que eu faço, não tem nada melhor do que a paz. Do que ter paz. Do que ter paz. Então, que as pessoas prestem bastante atenção nas suas escolhas, para que essas escolhas não acabem com isso, assim. Porque não adianta também conquistar tudo, ir longe e não ter paz, sabe? Eu aprendi a falar não, para não perder paz de coisas que talvez poderia até mudar minha vida, né, financeira, enfim. Mas essa é a mensagem, essa
é o que eu quero deixar, assim, o legado que eu quero deixar. A esperança e a paz de poder falar não e poder desfrutar disso, assim, mesmo que eu tenha pouco, que seja um pouco com paz. E mesmo que demore, porque é isso, quando você escolhe o caminho mais certo, o caminho certo mesmo, ele demora. É igual a gente estava falando, assim, que são muitas bandeiras, né? Amanda é uma mulher preta, gay, é, periférica. Então, tipo assim, é uma parada que vocês. É, tipo assim, é um caminho, é uma trajetória que realmente é muito difícil. É, vão acontecer muitas coisas que vão deixar. Você desanimado mesmo, mas a palavra é a persistência mesmo, assim, de não desistir e acreditar que é possível, sim, sabe? Eu acho que é isso que eu acho que eu quero que as pessoas, principalmente as pessoas de onde a gente veio, que elas vejam que tem a possibilidade, sim, que eu acho que na nossa época era muito, era uma coisa muito distante, assim, de viver da arte, de viver, as pessoas, era papo de maluco mesmo, assim, e é possível, sabe? Tipo assim, é você acreditar, trabalhar, ter sua base, né? E fazer o E bem, fazer o bem, e sempre. persistir. Gente, lindo, lindo. Eu acho que conecta muito com o que o Ref de Cria quer também, o que eu quero, o que eu tenho visão assim para fazer também. Eu acho que eu sinto que às vezes eu tenho que devolver para a comunidade também as coisas que eu aprendi, as coisas que eu sei, incentivar os moleques daqui, incentivar os meninos da rua, ser referência para eles de olhar eu chegando do trabalho e falar, pô, o que que o Léo faz? Eu quero ser igual o Léo, assim, porque a gente sabe que aqui no bairro muitos jovens perderam a vida, e isso é muito triste. E E muitos jovens talentosos. Sim. talentosíssimos, assim, né? E assim, pessoas. É óbvio que quando a mídia expõe, vão taxar eles, tipo assim, é traficante, Vou rotular, né? rotulou. Então, não é só isso, tá ligado? Foram pessoas que tiveram muitas oportunidades negadas, a vida foi muito cruel com elas. Eu conheço muita pessoa que perdeu a vida, que a família era toda disfuncional, não tinha paz no lar, então ia para as ruas para comer para o básico. Então, assim, não é só foi porque é ruim, não é, sacou? Então, eu quero que a gente, e é muito legal a gente estar alinhado assim, para levar essa esperança e boas referências para essa galera, para mostrar que é possível, que eles podem viver do que eles escolherem, assim, tanto da arte Uhum. quanto da cultura, da educação. Se eles quiserem ter o depósito deles, eles podem ter. Então, assim, eles podem fazer o que eles quiserem. Sim. Eles são potência para isso, por mais que às vezes é negado, e como vocês falou, sem pisar em ninguém, na honestidade é mais difícil. E é mesmo. Às vezes a gente vai ter momentos que realmente a gente vai voltar e vai falar assim, pô, eu quero desistir, isso não é para mim. Todos nós vamos ter esses momentos, mas a Uhum. persistência, a fé com obra vai dar certo. E eu acho que Sim. eu tenho certeza que essa conversa que a gente teve foi muito rica para mim. Pra nós também. Egoístão mesmo, pô, vou sair daqui dado. Eu sei que a galera que ouvir isso de coração aberto também vai olhar o mundo com outra perspectiva e vai sair daqui inspirado, assim, com sangue nos olhos para Eu fazer. acho que essa é a mensagem que a gente está trazendo também, né? Você, da nossa comunidade, o seu trabalho está agregando o meu e o meu ao seu. Sim. Então é sobre isso. Eu queria agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pela participação. Foi muito foda mesmo ouvir vocês. Eu sempre admirei o corre de vocês. A Amy, minha amiga do terceiro ano da vida aí. É muito foda ter você aqui também, assim, participando. Eu sinto saudade da gente no terceiro ano, era muito legal. Não, bom demais, né? E Jesus. só tenho a agradecer mesmo. Eu desejo muito sucesso na carreira de vocês, no trampo de vocês. Eu quero ver você em todos os outdoors. Eu fiquei muito feliz de ver você em São Paulo, no outdoor do Spotify. Foi muito legal. Eu espero de coração que vocês estejam em mais mídias, assim, e continue com essa essência, assim. E o que é legal de você é saber que se você vencer, muitos vão vencer com você, e pessoas como eu, como nós. E eu Então, quero trazer uma notícia inédita aqui, que eu já sei que quando for ao ar,
Toda a galera vai saber logo em seguida. E que eu sou a nova embaixadora do Spotify. Então, eu acho essa é uma conquista muito importante para a comunidade mesmo, né? Para, poxa, Pro Ref de Cria. exatamente. Olha a felicidade aí, ó! É de felicidade para o mundo. Então, meus parabéns, eu te desejo Obrigada. todo o sucesso do mundo, que venha tudo de bom para você. E eu me coloco à disposição também como publicitário, como diretor de arte, como designer, ilustrador, desenhista, tudo. Você não sabe o que você tá falando. Você não sabe o que você está prometendo. O que você precisar, me coloco à disposição para somar na sua carreira, para somar na trajetória de vocês. E vamos junto. Vamos sim. Vamos. O Ref de Cria já é um sucesso, tá? Todo Todo sucesso para você. Vai ser incrível, já está sendo muito incrível. A gente amou participar e a gente acha que essa vai ser uma porta mesmo para a galera, né, que é do nosso bairro, que é do nosso meio, e não só, para todos, mas E eu tenho muitos artistas para indicar para aparecer aqui. sim. Oh, eu quero! E é isso. Obrigado. E esse foi o nosso 10º episódio e eu tô muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. Um abraço especial para as minhas amigas Emily e Amanda, que são crias do nosso bairro, o Jardim Felicidade. Foi muito foda ter vocês aqui comigo. Eu aprendi e vibrei muito com esse nosso papo. E para acompanhá-las nas redes sociais, o arroba é m_tatu_ e mandalin, tudo junto. E ambos os perfis vão estar aqui na descrição do nosso EP. E tem conteúdo exclusivo do Ref de Cria nas redes sociais, tropa. O arroba é Ref de Cria em todas elas. E o meu é arroba oileozinho com M no final. Tamo junto e tá tudo aqui na descrição do episódio. Fui!